1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Na realidade, meus irmãos, nós vamos estar dando sequência a uma das ministrações que há 2 domingos atrás nós tivemos aqui, e aí não conseguimos concluir, e ele vai caber muito bem para a mensagem de ceia, que é hoje também, amém? Então, com a Bíblia aberta na primeira carta de Paulo, capítulo 11, versículo 1 diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Vamos orar? Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra, meu Deus, ela fixe no nosso coração. Que ela venha nos trazer proteção, meu Deus, em nome de Jesus. Pois é o que conseguimos, Pai, através dela, vencer o maligno, vencer as batalhas, vencer as lutas, meu Deus, e triunfar. É a Tua palavra que gera fé no nosso coração e que produz, meu Deus, através da fé, a atitude que devemos ter dia após dia. Que esta palavra, meu Deus, nos proteja, Pai, de todo o mal e nos faça crescer em Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, meus irmãos. Paulo, quando ele escreve, é bom nós lembrarmos que a Bíblia, ela não tinha capítulos e a Bíblia não tinha versículos também. Foram colocados capítulos e versículos, né, cerca de uns 500, 600 anos atrás, para facilitar, né, a procura, a localização, né. Robert Steven, um dos bispos, né, que fez esta composição e anos mais tarde foi ela organizada em versículos. Quando Paulo ele escreve sede meus imitadores, é importante nós entender o contexto, né, o que vem antes e também o que vem depois, que é o contexto imediato. Existe chamado contexto remoto, que é um contexto que ele pode estar bem distante dali, mas que faz o entendimento do assunto. Paulo, quando ele está escrevendo, ele está falando sobre a liberdade do cristão, e ele fala também sobre questão de escândalo, de não escandalizar ninguém, e ele também, depois ele escreve no versículo 32 do capítulo que antecede, capítulo 10, ele diz, não se tornem motivos de tropeço, nem para judeu, nem para grego, nem para a igreja. E ele diz depois no verso 33, também eu procuro agradar a todos, e de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. E logo depois ele complementa, então, dizendo o seguinte, sejam os meus imitadores. E ele diz o porquê, como eu sou de Cristo. E eu quero falar com vocês, irmãos, como é importante nós sermos um exemplo, e as pessoas que nos imitam. Quem nos imita? Primeiramente, em casa. Os nossos filhos. Geralmente o filho diz, o que tu quer ser? Mas geralmente dizem a profissão do pai, né? Eu gostaria que a Letícia colocasse aqui, né? Eu tenho 2 fotos aqui, esse japonês aí, ok? Sorridente e simpático, com a Bíblia pentecostal, filho de pentecostal. Pode passar outra foto ali, aí mostra ele de gravata, né? Esse japonês, na realidade, não é japonês, é que ele era tão gordinho, né? Tão gordinho e fofinho que os olhinhos ficavam meio repuxados, né? Esse é o Tiago, quando tinha poucos meses, né? E anos de vida, isso, né? Isso aí, Jesus amado, já tem até dente, né? Lógico que não é meses, né? É anos e meses, né? E o Tiago fez o quê? Ele botou a gravata do pai, colocou um casaco do pai, pegou o óculos do pai e a Bíblia do pai. Se fez o quê? Como um pregador, né? Eu acho lindo, meus irmãos, pode colocar o vídeo lá também, porque os filhos imitam os seus pais. Nós vamos aplicar isso também para a nossa vida de fé, no discipulado também, e o nosso testemunho cristão, que as pessoas nos observam, né? E aí Paulo diz assim, sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pode colocar aqui, nós vamos ver que os filhos estão seguindo o modelo que os pais estão fazendo. O que os pais fazem, que os filhos vão fazer. Looks like rain again today. Dark clouds
winds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Would you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see his back there, George? Go back where you came from. Learn to speak. Go back where you came from. There's a license to me. What's wrong with you, Harry? Ok, feito. Muito obrigado, Letícia. Então está aí, amados, os filhos, eles vão seguir um padrão, vão seguir um modelo, eles vão olhar para alguém, vão se espelhar em alguém. Quando são pequenos, eles têm uma referência, que são seus pais. Acho que era a Bruna também colocava um casaco, né? Um casaco de pastora, né? A Letícia, né? A Letícia, né? Botava um casaco, é isso? Ela botava um casaco de lã. Essa que está desfilando aqui. Ó. Ela botava um casaco de lã e dizia um casaco de pastoia. Casaco de pastor. Então, amados, os filhos aprendem conosco. Quem nos observa, tem alguém nos observando. O apóstolo Paulo diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. As pessoas nos olham. Olha o que Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas. Testemunha é quem vê, é quem enxerga, é quem observa. E o apóstolo Paulo, ele usa essa expressão, sejam os meus imitadores, como eu falei no outro culto, 6 vezes o apóstolo Paulo, ele está dizendo, sejam os meus imitadores. 1 Coríntios 4,16, admoesto-vos, portanto, que sejam os meus imitadores. Filipenses 3,17, irmãos, sejam meus imitadores. E ele vai mais além, e ele diz assim, prestem atenção nos que caminham de acordo com o padrão e o comportamento que nós temos vivido. 1 Tessalonicenses 1,6, de fato vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. 2 Tessalonicenses 3,9, ele diz, não porque não tivéssemos esse direito assegurado, mas porque era nosso objetivo vos oferecer exemplo em nós mesmos, a fim de nos imitarem. Depois, 1 Tessalonicenses 4,1, ele diz, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como aprendestes de nós, de que maneira deveis andar e agradar a Deus. Depois, 1 Tessalonicenses 2,14, ele diz, porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Já não mais Paulo, agora mais o autor aos Hebreus, que diz, de maneira que não vos torneis negligentes, Hebreus 6,12, não vos torneis negligentes, mas imiteis aqueles que, por intermédio da fé e da longanimidade, receberam a herança prometida. E logo depois também, Paulo fala em Efésios 5, 1 e 2, diz, portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Ok? E Filipenses 3,17, acho tão precioso, que o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, imitem aqueles que nos imitem. Olhem para aquelas pessoas que estão nos imitando, imitem essas pessoas. Agora, por que será que eu tenho que imitar o apóstolo Paulo? Não é melhor imitar direto Deus? Não é melhor imitar Jesus? Meus amados, nós só podemos dizer para alguém, olha, seja os meus imitadores, se eu for imitador de Jesus. A razão, porque o apóstolo Paulo diz o seguinte, sejam os meus imitadores, porque ele dá uma referência, o porquê? Porque eu sou imitador de Cristo. Paulo não poderia dizer, olha, sejam os meus imitadores, como eu sou imitador dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus. Não, ele diz a razão, o porquê, que ele diz, sejam os meus imitadores, porque eu sou de Cristo. E nós falamos no culto passado, né,
quais eram os aspectos, quais as situações que nós deveríamos imitar Paulo, e falamos, né, que nós deveríamos imitar Paulo, no primeiro ponto, aprendendo a esperar o tempo certo, aprendendo a esperar o tempo de Deus, e Paulo soube esperar o tempo de Deus, soube aguardar o momento de Deus. Por natureza, nós fomos afobados, somos precipitados e pecamos por precipitação, arruinamos e desgraçamos a nossa vida por precipitação. Depois, Paulo também, o segundo motivo porque Paulo fala, e ele diz, e algo que nós podemos tomar, por exemplo, a imitação do apóstolo Paulo, na submissão. Paulo, em tudo, ele era submisso. Sendo já um apóstolo, sendo já um desbravador do evangelho, Paulo ele foi submisso à liderança que estava sobre a vida dele. Ao momento que tem que tomar uma grande decisão, ele sai da onde ele está, percorre centenas de quilômetros, que não tinha avião, carro, não tinha o meio de transporte de facilitar, era a pé mesmo, e há navios também, e Paulo vai longe para se submeter à ordenança que a igreja passa para ele prosseguir com as igrejas. Então falamos até aí naquele culto, e hoje eu quero prosseguindo, dizendo desse texto que Paulo diz, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, meus amados, a terceira situação pela qual nós devemos imitar o apóstolo Paulo é sendo humilde. Mas como assim ser humilde? Não dá a entender, parece assim aquele negócio, ó, sejam os meus imitadores, vocês me imitem, tá? Mas parece que é meio orgulho, parece que tem a presença de orgulho, ó, sejam os meus imitadores, me imitem. Parece que a pessoa está sendo orgulhosa, alguma presença de soberba no coração, dizer, olha, façam igual a mim, ou seja, eu sou o cara, eu sou o top. Não, na realidade, Paulo está sendo humilde, e ele se mostra e se torna uma pessoa humilde. Meus amados, não importa como você entrou aqui um dia, mais importante que o evangelho vai trabalhando na nossa vida, e vai nos transformando, e vai nos melhorando. Posso lhes dizer e afirmar que o evangelho mudou muito a minha vida. De 83, quando eu comecei a minha caminhada com Jesus, final de 82 e 83, a minha vida ele foi passando por uma metamorfose, uma mudança, a nossa vida, a tua vida também, quanto já mudou, quanta coisa já mudou na sua vida. E o apóstolo Paulo também, ele não era um homem perfeito, mas Paulo ele aprendeu com quem? Com Jesus. Por exemplo, Jesus diz, aprendei de mim, que sou e humilde. Jesus humilde? Da onde? Em tudo. Em tudo Jesus foi humilde. Meus amados, a Bíblia diz que ele, sendo ele Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Na cruz, quando ele estava ali padecendo, ele poderia ter descido daquela cruz, quando a afronta chegou até ele, e disseram para ele, se tu és o Filho de Deus, o Cristo esperado, desce daí e nós vamos crer em ti. Jesus poderia. Meus irmãos, não foi Jesus que no Evangelho de João narra que quando os soldados vão para prendê-lo, e aí Jesus diz assim, eu sou, e na hora que Jesus eu sou, eles caem por terra, eles caem por chão. Jesus, com toda a autoridade, poder, com o sopro da sua boca, ele poderia ter aniquilado Herodes, Pilatos, os escribas, os fariseus, ele poderia. Os discípulos disseram, Senhor, tu quer que nós oramos? E fazemos descer fogo do céu e queime todo esse povo aí? Jesus disse, olha, vocês não sabem que espírito vocês são. Jesus, ele não quis que descesse fogo do céu e eliminasse. Pelo contrário, é na cruz que Jesus diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É Jesus que vai comer com quem ninguém quer comer, com os fariseus. É Jesus que, em vez de fazer o que todo mundo estava fazendo, jogar pedra numa mulher que foi pega em pecado, Jesus disse, olha, quem que não tem pecado, atire a primeira pedra, e depois ele disse para aquela mulher, nem eu te condeno, vai e não peque mais. A humildade de Jesus, meus amados, é quando vai lavar os pés dos discípulos, quando ele é o Senhor, quando ele é grande, quando ele é poderoso, quando ele é fiel e majestoso. Jesus, ele desce da sua glória,
Ele desce da sua posição de majestade, de honra, onde ele é adorado pelos anjos, e vem para cá para ser cuspido. Isso é ser humildade. Quando uma pessoa ela tem poder, mas ela não usa o poder que tem. Quando uma pessoa tem autoridade, ela não usa a sua autoridade. Quando ela tem autoridade, ela não dá carteiraço, e ninguém podendo fazê-lo. E aí Paulo, ele aprende com Jesus. Ele prega Jesus, ele anuncia Jesus, ele vive Jesus. E aí ele diz o seguinte: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E é Paulo que vai amadurecendo e crescendo, que ele diz: aprendam de mim, como eu também aprendi de Cristo. Me imitem, sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Paulo estava aqui dizendo: olha, sejam os meus imitadores. Então dá uma impressão de que Paulo era um homem soberbo e que se achava melhor do que os outros, mas não. Se nós vamos estudar e vamos ler um pouco da história de Paulo, que foi transformado por Jesus, e era um soberbo, era mesmo, era um arrogante, era alguém que chegava lá para prender os cristãos, porque se achava o dono da verdade, se achava o detentor das verdades, e que se achava a grande autoridade, e com tanto ódio no coração, agora é alguém que tem muito amor no seu coração. E aí ele diz assim: eu estou aprendendo com Jesus. Amém? Que a cada dia, meus amados, nós venhamos estar aprendendo com Jesus. Amém? A Bíblia menciona, porque Paulo certamente aprendeu em Lucas capítulo 14, verso 11, ele diz que qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Quando Paulo estava na terceira viagem missionária, lá pelo ano de 55, por aí, ele escreveu: eu sou o menor dos apóstolos, e eu nem sou digno de ser chamado um apóstolo, porque persegui a igreja, eu persegui a igreja de Deus. Paulo, ele tinha no seu coração que ele praticou tantos males à igreja, que ele não era nem digno de ser chamado um apóstolo. Por isso que ele diz: eu, o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Talvez alguém chegue: apóstolo Paulo, ele, por favor, nem me chama desse, eu não sou digno. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja. Eu trouxe tantos males à igreja, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. E ele então, ele declara a mim o menor dos apóstolos. Agora, meus irmãos, vamos ser sinceros, apóstolo Paulo foi um dos maiores apóstolos. Você tem na sua Bíblia o Novo Testamento, mais da metade dos livros foram escritos, né? A metade dos livros foram eles escritos pelo apóstolo Paulo. As verdades que nós temos a respeito do Evangelho foram escritas por Paulo. Pedro, quando ele escreve na sua carta, ele diz que os indoutos, alguns ignorantes, eles distorcem as palavras que Paulo escreve com tamanha sabedoria. A referência que o apóstolo Pedro faz a respeito dele. Mas ele diz isso: olha, eu não sou digno, nem sequer de ser chamado apóstolo. E ele diz: mas eu, o menor de todos os apóstolos. Mas, quando Paulo escreveu isto, o menor dos apóstolos, ele já tinha fundado 10 igrejas, por toda a Galácia, Macedônia, Grécia, né? Além de já ter escrito, né, 3 cartas, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e Gálatas. Mas depois disso, lá em Efésios capítulo 3, versículo 8, ele escreve outra coisa. Ele diz assim: a mim, o menor, o mínimo, de todos os santos. Ele não diz assim: a mim, o menor dos apóstolos, mas assim, a mim, o menor de todos os santos. Ele não está dizendo assim, o menor dos pastores, mas o menor de todos os crentes. Ele está se considerando. A mim me foi dada a graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo. Diz ele em Efésios 3:8, e ele diz assim: a mim o menor de todos os santos. E aí, mais adiante, o tempo passa, ele que disse: olha, a mim o menor dos apóstolos. Depois o tempo passa, ele diz: a mim o menor dos santos, dos crentes. E aí depois ele vai escrever, depois que ele escreve 11 epístolas, que fazem parte do Novo Testamento. E ele escreve a Timóteo, 1 Timóteo 1,15. E ele escreve o seguinte: fiel é esta palavra,
e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Amém. Sabemos isso. Mas ele acrescenta o seguinte: das quais eu sou o principal dos pecadores. Vamos observar, irmãos, que Paulo ele já não se considera o menor dos apóstolos, mas ele se considera agora o menor dos santos. Porém agora ele rebaixa mais ainda: a mim o principal dos pecadores. Paulo ele vai mostrando a sua humildade, meus irmãos, e à medida que a gente vai crescendo, a humildade tem que crescer mais. A minha oração nesta igreja é: Senhor, nos concede, meu Deus, graça, dá-nos, Senhor, nos dons também, mas que os frutos do Teu Espírito sejam muito maiores do que os dons. Porque pode alguém ter um dom e ter soberba, ter arrogância. Tem pessoas que porque atingiu meio centímetro de altura, de grandeza e graça, já sai pisoteando todo mundo. Mas pelo contrário, Paulo ele diz assim, que nós somos chamados para sermos servo. Paulo mesmo ele se encontra na situação que ele se descreve como servo. Por quê? Ele aprendeu com quem? Com Jesus. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E o apóstolo Paulo ele se coloca como servo. Nas suas cartas ele escreve servo, né? E somos chamados para isto. Meus amados, Paulo tinha tudo para ser um homem orgulhoso, contar vantagens, porque ele fundou muitas igrejas. Foi ele que alastrou com o evangelho por toda a Ásia. A Bíblia menciona em uma das cidades, que ele havia enchido aquela cidade com a doutrina. Era um homem que recebe tantos lauréis e honra, mas ele prefere não seguir levando essa honra para ele, mas sim tributando ao Senhor. A Bíblia menciona ele como o apóstolo dos gentios. Menciona ele também com um título muito importante, que era ser cidadão romano. Esse homem, Paulo, um homem sábio, instruído, criado aos pés de Gamaliel, um grande líder em Israel, fariseu, um zeloso pela lei. Mas esse homem, ele vai mostrando a sua humildade no decorrer da sua vida. É ele que briga com Barnabé, se separa de Barnabé, porque não quer saber de Marcos, levar na viagem, mas é ele mais adiante, lá na frente, que diz assim: trazem Marcos para estar comigo. A humildade reconhece, há um conserto, há um perdão, há um conviver, há um andar junto, meus irmãos. Mas por quê? Humildade no coração. Mas esse apóstolo Paulo, que ele diz assim: eu sou o imitador de Jesus, ele diz: eu sou o menor dos apóstolos, eu sou o menor dos santos. Depois ele diz: eu sou o principal dos pecadores. E Paulo, meus amados, uma profundidade teológica. Eu fico às vezes a pensar que algumas pessoas, porque decoram os 200 versículos, escuto lá uns 15, 20 pregadores, já se acham melhor que todo mundo, que conhece mais que todo mundo. Meus amados, muito mais do que conhecimento é vivência. As pessoas não estão nem aí para saber o quanto você conhece, mas o quanto você está se importando com elas, o quanto você as ama, o quanto elas são importantes para a sua vida. E Paulo, ele vive a sua vida exatamente para servir. Paulo, ele dizia, em Gálatas capítulo 6, no versículo 14, ele diz o seguinte: mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E Paulo, meus amados, ele entende então o que João Batista está dizendo em João 3,30, convém que ele cresça e que eu diminua. É isso que é essa vivência do ministério do apóstolo Paulo, que faz ir mais longe. Meus amados, quem tem humildade na vida vai mais longe. Quem é soberbo, as portas se fecham, as portas se trancam. Então por que carregar soberba na vida? Não é um título, um papel, que vai me fazer melhor que todo mundo. A Bíblia menciona que Jesus, sendo Senhor e Rei, ele se tornou servo e veio para servir. E o apóstolo Paulo, ele trabalha, não porque vai receber um grande prêmio, um grande honra aqui na terra, não. Ele mesmo diz: eu considero tudo como perca, para que possa ganhar a Cristo Jesus. Há um exemplo de humildade a qual podemos seguir.
Hein? A quem você pode seguir como exemplo de humildade? Quem você conhece que é humilde no seu coração e que você diz, olha, eu gostaria de ser humilde como aquela pessoa? Meus amados, mas que também nos deixamos ser trabalhados, tirar do nosso coração entulhos de orgulho, de vaidade, de soberba, para que sejamos tratados pelo nosso Deus, a fim, meus amados, de que possamos dizer também, sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que a humildade que deve existir na nossa vida, nós possamos crescer e dizer, olha, sejam humildes também, como também eu sou. Óbvio que uma pessoa que é humilde não vai dizer isso, né? Seja humilde que nem eu sou. Mas só o Senhor Jesus realmente, meus irmãos, que provou na sua vida mais lições de humildade, possamos ver, e as pessoas olharem nós, observar na nossa vida, como Jesus foi humilde, amém? Jesus é o nosso padrão, Jesus é o nosso modelo de humildade, amém? E o apóstolo Paulo seguiu Jesus, aí ele disse o seguinte, ó, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, amém? Esse é o padrão perfeito, e que a nossa vida venhamos crescer, e poder dizer também, olha, sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nos chama a responsabilidade para viver a palavra, não apenas pregar, porque pregar não é difícil. Pregar não é difícil nem complicado, mas sim o difícil e o importante na vida é viver. Porque as pessoas aprendem muito mais com os exemplos de vida do que com as palavras. Aliás, aprendemos muito mais do que vemos do que o que nós ouvimos. Okay? Outro fator que é muito importante imitar Paulo, eu colocaria aqui como quarto fator, para nós imitarmos, né? Os dois primeiros falamos no primeiro culto, aliás, no culto há umas 2 semanas atrás, mas devemos ser seguidor de Paulo também, imitador de Paulo, naquilo que Paulo imitou Jesus, que é cumprir a missão até o fim. Como é que Jesus levou a sua missão? Jesus não desistiu, mas prosseguiu até o fim. Sabe uma das coisas que eu amo em Jesus, meus irmãos, é que Jesus não desiste de nós, amém? Se um dia você caiu, tropeçou, Jesus não desistiu de você. Ele mesmo que fala em Lucas sobre a ovelha perdida, a moeda perdida, e fala de um filho que se perdeu. Deus não desiste dos seus filhos. A Bíblia diz, se o justo tropeçar, o Senhor o levantará. Então sempre existe uma restauração, um coração aberto de Deus, para perdoar quando a confissão ela é sincera, quando o arrependimento é real e é verdadeiro, meus amados, e Jesus não desiste. E eu acredito que cada um de nós aqui temos um chamado de Deus. Cada um de nós temos um chamado. A Bíblia nos menciona que Deus separou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para pastores, outros para evangelistas. A Bíblia menciona também no livro de 1 Coríntios sobre os dons que são dados a todos. Deus deseja, Deus quer, irmãos, repartir para com todos. É Moisés que diz, oxalá que todo Israel profetizasse, que todos fossem atuantes, obreiros na casa do Senhor. Então eu entendo, meus irmãos, que cada um de nós temos de Deus uma vocação, um chamado que Deus concede, que Deus presenteia para nós fazermos. Então eu digo, não desiste daquilo que Deus colocou para você fazer, amém? Deus colocou algo nas tuas mãos, eu não sei o que é, mas não desiste daquilo que Deus colocou para você fazer, amém? Olhe para as tuas mãos, amém? Olhe para as tuas mãos, contemple as tuas mãos agora. Eu quero dizer, enquanto você olha para as tuas mãos, que Deus colocou algo nas tuas mãos. Não desista, não pare, amém? Pode olhar para cá agora. Meus amados, Deus colocou algo nas mãos de Paulo, e Paulo não desistiu. Paulo encontrou adversidade, Paulo encontrou grandes batalhas na vida dele, entre os patrícios, né, entre os irmãos de nação. Paulo encontrou grandes adversidades, mas Paulo não desistiu. Ele menciona que só de naufrágio, 3 naufrágios. Açoites, ele menciona a quantidade de açoites que ele sofreu. Prisões, frio, nudez, fome, sede. Jejuns forçados, não jejum de propósito, mas o jejum forçado que não tem o que comer. Quantas lutas e batalhas ele enfrentou, mas Paulo não desistiu. Paulo não parou. Ele foi na casa de Filipe, em Cesareia. Paulo recebeu uma profecia
de um profeta chamado Ágabo, que dizia que ele ia ser preso em Jerusalém. Está em Atos 21, versículo 11, eu vou ler para vocês, que diz assim: e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus ligarão em Jerusalém o homem a quem pertence esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Paulo ele ficou com medo, dizer, então não vou, não, ele não desistiu. Diz ele, importa que eu tenho que ir para Jerusalém, eu vou ir. E Paulo não ficou atemorizado, mas ele não desistiu, ele foi até o fim. Meus amados, todos nós somos chamados para ir até o fim, amém? Não ir somente até a metade, desestimular, desistir, por causa de uma batalha, de uma luta, todos nós enfrentamos, e o próprio Senhor Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, temos lutas, temos batalha, mas você não tem o chamado para desistir, amém? Não existe o dom de desistir, não existe o dom de parar, mas é prosseguir, é avançar, esse é o propósito de Deus. Esta é a vontade de Deus para a sua vida, que venhamos crescer nele, que venhamos avançar nele, que venhamos prosseguir apesar das lutas e dos temporais e adversidades que vêm. Ok? Paulo, ele sabia que teria que ir até Roma, e ele foi e ele prosseguiu. Ok? Atos 21, versículo 15, nos diz o texto ali, eu quero ler para vocês, Atos 21, 15, diz assim, Atos 21, versículo 15. Depois disso, preparamos-nos a subir para Jerusalém. E depois dessa advertência, mas ele não desiste, ele prossegue, ele vai. Realmente, irmãos, Paulo foi preso. Passou 2 anos numa prisão, numa cidade portuária, uma cidade romana ali em Israel, que é a Cesareia Marítima. E ele fica ali, depois que sai dali, ele vai então para Roma, e na viagem para Roma ele passa por uma tempestade, existe um naufrágio, nesse naufrágio o navio que se despedaçou, eles vão até uma determinada ilha, de noite Paulo ali vai botar numa fogueira, né, umas lenhas, e aí Paulo é picado por uma serpente, aí acusam eles, olha, isso aí é amaldiçoado por Deus, escapou da voragem do mar, escapou da morte no mar e agora o destino manda matar esse homem. Mas ele não morre, certo? Ele não desiste nunca. Mesmo que falaram mal de Paulo, Paulo ele não desiste. Agora Paulo, meus irmãos, sabia da sua missão. Paulo sabia que precisava ir até o final, até o fim. Pela metade não serviria para Deus, mas sim o total. E é Paulo que diz, meus irmãos, ele sabendo, ele termina a sua missão. Ele que diz, sede os meus imitadores. E por que vocês têm que ser meus imitadores? Porque eu sou de Cristo. E é esse evangelho que nós temos que pregar. Não apenas pregar, mas o viver. Chamar a responsabilidade, porque eu sou imitador de Cristo. Qual é o meu propósito? Qual é o meu foco? Imitar a Cristo. Se eu imito a Cristo, por que não podem me imitar? Se eu estou me imitando Jesus, por que não podem as pessoas me imitar? Mas infelizmente, a mensagem que alguns dizem é o seguinte, não olha para mim, olha para Deus. Ou tipo aqueles fariseus que diziam o seguinte, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço, porque eu faço errado. A minha atitude, a minha vivência é errada. Meus irmãos, mas que venhamos crescer em Deus, que venhamos crescer em Cristo Jesus, e que venhamos ter maturidade espiritual e crescimento. Porque às vezes, infelizmente, há pessoas que desistem, porque olham para pessoas que não seguem Jesus. Há pessoas que escandalizam o Evangelho, é verdade que tem pessoas que não têm um bom comportamento, há pessoas que não vivem com Jesus como Jesus viveu, e aí, meus amados, realmente pessoas abandonam o Evangelho por olhar para outros. Mas que venhamos olhar para aqueles que são e que vivem um exemplo, né? Quantos crentes abandonaram a fé, a sua missão, por olhar para alguém que não estava sendo imitador de Cristo. Agora, como é lindo, quando uma pessoa dá o seu testemunho de vida. Como, não sei se foi Lutero ou foi Agostinho,
que disse: pregue o evangelho, se necessário for, usem até mesmo as palavras. Mas é a nossa vida, meus irmãos, pregando o evangelho, anunciando a Cristo. E Paulo, né, ele olhando para Jesus, que deveria perseverar até o fim, que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí, meus amados, Paulo então ele chama para si, diz: olha, sejam os meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E Paulo, ele vai encerrar a sua vida escrevendo a segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 e 8, Paulo ele diz o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo persistiu até o fim. E Paulo diz o seguinte: sejam os meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E ele escreve ainda mais: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Meus amados, Paulo disse: sejam os meus imitadores como eu sou, porque eu sou. A razão de vocês serem os meus imitadores é porque eu sou de Cristo. Agora, se Paulo não fosse um imitador de Cristo, Paulo não teria a autoridade de dizer: sejam os meus imitadores. Aí uma pergunta: será que nós podemos dizer a mesma coisa? Tipo assim, ó, me imitem, porque eu estou imitando a Cristo. Imitem, me sigam, sigam os meus passos. Quer conhecer a vida com Jesus? Ande comigo. É presunção? É orgulho? Não, meus irmãos. É vivência, intimidade com Deus. E eu digo uma coisa para vocês, presta atenção, meus irmãos, preste bem atenção aqui, liga bem agora, todas as antenas que você tem. Nós não somos admirados pela quantidade de conhecimento adquirido, mas sim pelo exemplo de vida que nós geramos. Há uma geração que vem atrás de nós e que está olhando para nós. Há uma geração que está olhando para a nossa vida. No discipulado não é ensinar sobre a oração, mas levá-los à oração. Jesus ensinou sobre a oração, amém? Aí Jesus levou os discípulos para a oração. Pedro, Tiago, João, levou eles para a oração. E eles viram Jesus orando. Eles não conseguiram acompanhar a oração. Eles dormiram, mas eles viram Jesus orando. Jesus, por exemplo, subia a um monte para orar, e Jesus passava a noite orando. Jesus despedia as multidões e ia para o monte orar. Quem escreve? Os evangelistas, que narram os evangelhos a respeito de Jesus. Eu, quando seminarista, morava na igreja, mas depois de um certo tempo o pastor da igreja e diretor do seminário na época me convidou para morar na casa dele, residir na casa dele. E ele é uma pessoa muito querida, assim, ele gosta de dar susto nas pessoas. Então ele entrava pé por pé assim para dar um susto. Mas muitas e muitas vezes ele entrava pé por pé no meu quarto. Eu encontrava eu orando. Ele não conseguia dar susto, porque ele sabia que eu estava buscando Deus. Isso eu gostava, sabe? Porque não é ver alguém ensinando sobre, mas é mostrando na vida. Até falar nisso, sem ser esse domingo que vem, no outro domingo, acho que é dia 17, né? Pastor esse vai estar aqui, compartilhando, ministrando a palavra, né? Pastor Ivan Nunes, foi presidente do Conselho Nacional durante muitos anos, hoje ele é o coordenador, né, nacional, e ele vai estar ministrando aqui dia, não sei se é 17 ou 18, é domingo, sem ser domingo que vem, 18 ele vai estar aqui, né, nosso convite, vai estar aqui com a gente, né, uma pessoa muito preciosa, meu discipulador. Som, ok? Agora tem dois, um que funciona e um que não funciona. Acho que vou sempre pregar assim com 2 ou com 3, né? Nunca vai faltar, né? Certo, meus irmãos? Então, é tão precioso, meus irmãos. E é esse homem, pastor Ivan, ele vai estar aqui, né, ministrando. Vai ser uma alegria apresentar vocês, né, aquele que foi
um dos que somou muito no meu ministério e na minha vida. Então, meus amados, alguém nós temos que seguir. Mas eu via muito esse homem orando, de joelho, lá na sala orando. É bom, e a gente aprende com alguém. A jejuar, aprendi também. A ler a palavra, aprendi também. A buscar a Deus em intensidade de coração, andando com homens de Deus, eu aprendi. Tudo na vida a gente aprende. Ninguém aprende sozinho. Ou autodidata para aprender algumas coisas que elas são práticas na vida, se aprende com alguém. E na vida, irmãos, andar com Deus, nós devemos ensinar, mas nós devemos imitar também. Alguém nós imitamos, e alguém vai nos imitar. E que nós venhamos crescer mais em Deus, pela nossa necessidade de andar com Deus, ok? Mas que levamos outras pessoas com sede, com desejo. Tipo aquela pessoa que pergunta, olha, fulano, tem alguma coisa diferente na tua vida? O que que é? O que que tem de diferente em você? E aí você disse, olha, é Jesus, que entrou na minha vida, mudou a minha história. Hoje eu vivo uma vida abençoada, uma vida com paz no meu coração, porque Jesus entrou na minha vida. Jesus muda a nossa história e transforma a minha vida, amém? Que nós possamos também dizer, pode me imitar, como eu também estou imitando. Alguém que anda com Deus, assim como eu imito Jesus também. 2 Timóteo 2,2, o que de mim aprendeste, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis, capacitados, a fim de que possamos igualmente discipular a outros, na versão King James. E para encerrar, Filipenses capítulo 4, versículo 9, diz assim, ó, tudo o que de mim aprendestes, recebestes e ouviste, e vistes em mim, isso praticam. E o Deus de paz estará convosco. Como é que o Deus de paz vai estar conosco? Podemos até transformar isso numa mensagem. Como que o Deus de paz vai estar comigo? Da seguinte maneira, aprendendo, recebendo, ouvindo e vendo em alguém. Meus amados, somos chamados a essa responsabilidade de ser luz do mundo e sermos também o sal da terra. Depois Paulo, ele escreve a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, o seguinte. Timóteo, um jovem pastor, e Paulo escreve para ele, ninguém despreze o fato de você ser muito novo, ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis na palavra. E eu digo, não é difícil ser exemplo para quem não conhece Jesus, mas Paulo está dizendo o seguinte, seja o exemplo na igreja, como pastor da igreja, seja o exemplo do rebanho, seja o exemplo dos fiéis. E aí Paulo diz o seguinte, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Nestas áreas Paulo diz o seguinte, seja exemplo, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então, meus amados, em nome de Jesus, viva aquilo que Deus quer para a tua vida, amém? Quer andar com Jesus, quer olhar para Jesus, quer seguir Jesus. E você andar com Jesus, você viver com Jesus, a tua vida vai sendo mudada. E aí, você vai transformando outras pessoas que vão olhando e vivendo também as mesmas pisadas, amém? Que nunca venhamos dizer aquilo que alguns dizem o seguinte, olha só para Jesus, eu sou humano, eu sou falho. Meus irmãos, mas a Bíblia diz o seguinte, olhem para mim como também eu estou seguindo Jesus, eu levo uma vida de seriedade com Cristo Jesus, pode olhar para mim porque eu estou seguindo Jesus. Agora, se não estivermos nós seguindo Jesus, então a gente tem que dizer, olha só para Jesus, nós somos chamados à responsabilidade, porque nós somos vistos por muitas pessoas, seja na escola, seja no trabalho, seja na faculdade, no cursinho, onde nós andamos, tem pessoas olhando para nós, tem pessoas nos observando, amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar. E há vários anos atrás, lá na Ilha da Pintada, o pastor Ivan pregou uma mensagem, eu nunca esqueci. Ele usou João 14, aquele texto que Jesus diz o seguinte, credes em Deus e crede também em mim. Credes em Deus e crede também em mim. Esse crescimento em Deus que devemos ter, de dizer para as pessoas, olha, creiam em Deus e pode acreditar em mim. O cheque que eu passei não vai voltar, pode crer em mim. A promessa que eu fiz, pode acreditar, porque eu falei. Temos que chamar essa responsabilidade, meus irmãos.
de sermos pessoas que está olhando para Jesus, seguindo Jesus. E se está seguindo Jesus, está indo bem. Não vai estar perdido, não. Paulo, meus irmãos, ele é um exemplo. Porque ele estava parafraseando quando dizia o seguinte: sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo estava dizendo: ouça o que eu prego, faça o que eu faço. E ele diz: porque o meu modelo, o meu padrão de conduta, a minha referência é Jesus, é o Senhor Jesus. Paulo, meus irmãos, ele mostra exemplo de paixão por Jesus, um homem apaixonado por Jesus, um homem com exemplo de dedicação, um homem de exemplo de oração, um homem de exemplo de entrega e abnegação. Então que Deus, meus amados, transforme cada dia a nossa vida, que possamos brilhar. Quanto mais perto de Jesus, mais a gente vai brilhar. Quanto mais perto de Jesus, mais abençoado e mais abençoador. Abraão foi chamado, e o Senhor disse para ele: sê tu uma bênção. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão, sermos uma bênção. Não sermos uma praga, os inúteis, os imprestáveis, só dá problema, só causa confusão. Não, seja você uma bênção, amém? Você tem um chamado de Deus, amém? Chamado de Deus, irmãos, não é quem pega microfone só. Chamado de Deus é o que nós temos, meus irmãos, de sermos uma bênção. Seja uma bênção na vida de alguém, transmita para a vida de alguém, que a sua vida não seja um entulho de coisas que não prestam, mas que seja uma vida cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia de um renovo de graça de Deus, e que possamos crescer, meus irmãos, e poder dizer: olha, sejam os meus imitadores, pode me seguir, pode me imitar, porque eu sou um seguidor, eu sou um imitador de Cristo. Que a tua referência sejam boas, em nome de Jesus, que os céus deem testemunho da sua vida, amém? Como o Senhor disse: viste o meu servo Jó. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe e nos transforme cada dia, que o Senhor nos conduza e nos ajude a ser padrão e modelo de servos, de filhos de Deus, como o apóstolo Paulo chama isso para ele: sejam os meus imitadores. Por quê? Porque eu sou imitador de Cristo, é por causa de Cristo, é por causa de Cristo, é só por causa de Jesus, porque se não tiver Jesus, misericórdia, não vai dar em nada. Mas Jesus na nossa vida, meus irmãos, nós vamos revolucionar São Leopoldo, amém? Nós vamos revolucionar Sapucaí, Esteio, Canoas, nós vamos revolucionar Novo Hamburgo, nós vamos revolucionar o Portão, vamos revolucionar Estância Velha, todas as cidades onde nós formos, aonde nós estivermos, nós vamos revolucionar, porque Deus tem um chamado para a nossa vida, amém? Em nome de Jesus, vamos orar.